Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos e tricolor desde que nasci. Esse vídeo é um dos meus prediletos de fazer, por quê? Porque é dia de Flu, galera. Hashtag dia de Flu, hoje o Flusão vai jogar. E toda vez que a gente tem um resultado negativo, eu fico logo na expectativa do Fluminense poder jogar novamente, pra gente poder tentar acabar com aquela má impressão, aquela nhaca, aquele gosto amargo que fica na boca, né, do resultado ruim. Afinal de contas, o nosso último jogo tomou um empate aos 46 do segundo tempo, então tem gosto de derrota. Então hoje é uma exceção completa, porque é a última partida do Fluminense no Campeonato Brasileiro jogando durante a semana, a não ser que a CBF e a Globo mudem algo na tabela de novo, né? Até porque esse jogo de hoje não seria hoje, não seria quarta-feira, seria no próximo domingo. Mas a Globo e a CBF mudaram a tabela para o Fluminense poder ter o jogo transmitido na TV. Isso não deixa de ser um fator positivo para a gente, porque o Fluminense ganha uma grana com isso. Então nós jogamos domingo e estamos jogando quarta-feira de novo. Então vamos aproveitar um pouquinho o tempo de intervalo, 2 dias entre um jogo e outro. E o Fluminense vai enfrentar o Atlético Goianiense hoje, galera, fora de casa, no estádio do Atlético, às 9h30 da noite, com transmissão da Globo e do Premier. O Atlético Goianiense, eu ia falar paranaense, o Atlético Goianiense já é um adversário conhecido do Fluminense esse ano, né? Nós já enfrentamos eles 3 vezes, e temos também uma lembrança ruim do Atlético Goianiense. No primeiro turno, válido pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense não conseguiu vencer. Ele estava jogando muito bem no primeiro tempo, saiu na frente, só que aí o Hudson foi expulso, o Fluminense ficou com um homem a menos. No segundo tempo, recuou o time todo e acabou sofrendo empate. Então, o jogo no primeiro turno foi 1-1, Fluminense 1, Atlético Goianiense 1. E agora nós temos a chance de poder conquistarmos os pontos que era para ter sido feitos em casa, fora de casa. O time do Atlético Goianiense não é a baba do quiabo, não é um time bobo. Esse timezinho do Atlético Goianiense é bem chatinho. Eles têm 31 pontos na tabela, ocupam a 12ª colocação. Eles têm 7 vitórias no campeonato, ganharam inclusive a última partida lá no Castelão do Ceará de virada, só que esse time tem uma característica. Das 7 vitórias deles, eles ganharam 5 jogos fora de casa e apenas 2 jogos em Goiânia. Só que esses 2 jogos que eles jogaram, que eles venceram em casa, em Goiânia, foi no Estádio Olímpico de Goiânia, não foi no estádio deles, onde o Fluminense vai jogar hoje. Então eles estão em busca da primeira vitória. E vamos torcer muito para o time de guerreiros não deixar, impedir que isso aconteça. Uma outra característica do nosso adversário de hoje é que eles já marcaram 22 gols na competição, no Campeonato Brasileiro. Desses 22 gols, galera, 6 gols foram marcados de fora da área. Inclusive o segundo gol da vitória do Ceará, que foi do goleiro Jean, foi de fora da área também. E é o maior aproveitamento da Série A de finalizações e gols fora da área. Eles têm 27% de todos os gols feitos no Campeonato Brasileiro, 27% foram de fora da área. Então é bom o Fluminense não dar espaço, apertar a marcação, porque é um time que gosta de chutar de fora da área, gosta de finalizar e é um time enjoado. Vou passar agora para vocês a escalação do Atlético Goianiense. Eles vão começar o jogo com Jean, Nicolas, Gilvan, João Vitor e Dudu, Oliveira, Richelli e Gustavo Ferrarez, Chico, Janderson e Zé Roberto. O técnico deles é o Marcelo Cabo. Os desfalques do Atlético Goianiense para o jogo de amanhã será William Maranhão e Matheus Vargas suspensos. Essas são as informações do nosso adversário. Agora vamos falar um pouquinho do Fluminense. Bom, depois do empate com gosto de derrota domingo contra o Vasco, o Fluminense se reapresentou na segunda-feira, fez um treino regenerativo para quem jogou, para quem não jogou fizeram um treino técnico-tático, viajaram para Goiânia ontem e fizeram o treino da véspera do jogo em Goiânia. Galera, pelo que mostrou nas fotos, o Fluminense na verdade não fez um treino tático, um treino baseado no adversário que é o Atlético Goianiense. Pelas fotos foi um aquecimentozinho, treinamento técnico e mais um rachão. Pelo menos é o que parece nas fotos. Eu não consegui perceber naquela sequência de fotos que o próprio Fluminense divulgou um treino tático, a não ser se eles fizeram e não registraram, ok?
Mas pelo que foi divulgado nas fotos, eu não gostei, eu fiquei um pouquinho incomodado. Treino véspera de jogo é para levar a sério, é para treinar baseado no que você vai encontrar no dia seguinte. E repito, as fotos divulgadas ontem pelo Fluminense não me pareceu um treino tático, e sim mais um rachão de véspera de jogo. Se o Fluminense tiver realmente feito o rachão ontem, ele não treinou para esse jogo do Atlético Goianiense. Porque a segunda-feira foi regenerativa, academia. Viajou para Goiânia, fez esse treino à noite, ontem à noite, nas vésperas do jogo. E se não foi um treino tático, é complicado. Por isso que a escalação que eu vou passar para vocês agora, a provável escalação do Fluminense, não altera nada em relação ao último jogo contra o Vasco. E isso também me incomoda bastante. Porque o Fluminense fez até um bom primeiro tempo contra o Vasco, teve chance de ampliar o placar, não conseguiu. No segundo tempo, parecia outro time em campo, totalmente recuado, tocando bola para o lado, para trás. E o que o Marcão faz? Repete o mesmo time agora para o jogo de hoje. Segundo ele, é pela falta de tempo para treinar, mas como eu falei para vocês, é um erro que parece que é repetido desde os tempos do Odair. Quando tem tempo para treinar, não treina. Faz rachão, dá treino em meio período e tudo mais. Mas como eu pedi para vocês, um voto de confiança no Marcão, e esse voto de confiança termina hoje, no jogo de hoje. A partir de hoje, após o jogo contra o Atlético Goianiense, o Fluminense vai ter 10 dias para treinar, 10 dias para treinar. Mas já foi divulgado que o próximo sábado e domingo será folga. Cai para 8. No meio desse período, tem Natal. Eles vão treinar Natal? Vão treinar dia 24 e 25? Acho pouco provável. Ou seja, de 8 cai para 6. Então, desses 10 dias, quantos dias será que nós vamos treinar? 5? 6? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. O que é certo é que sábado e domingo próximo é folga. O time não treina. Então, galera, tô preocupado. Não gostei dessa provável escalação que eu vou ler para vocês aqui agora. É praticamente o mesmo time que enfrentou o Vasco. Vamos lá, o Fluminense deve entrar em campo com Marcos Felipe, Igor Julião, Matheus Ferraz, Lucas Claro e Egídio. Aí eu pergunto, por que a insistência com Matheus Ferraz? Não compromete. Pelo menos não tem comprometido. Ou será que comprometeu? Eu pergunto para você, torcedor, meu amigo, por que o Matheus Ferraz achou que estava gravando o filme de Matrix e naquele chute de fora da área do Vasco ele se curvou todo para fugir da bola? Por que ele fez isso? Ele estava achando que ele era o Romário na Copa de 94, que ele estava filmando o filme de Matrix? Por que ele não meteu o peito, a cabeça, entrou na frente daquela bola, já que ele viu que a bola ia em direção ao gol? É isso que eu me pergunto. Se o Nino tiver... Tudo é baseado no se, tá, galera? Ah, se. É muito complicado avaliar dessa forma. Mas o Nino estando em campo, quem provavelmente estaria naquela bola ali seria o Lucas Claro. E eu duvido se ele não ia meter o peito, a barriga, a cabeça, ia dar uma chifrada na bola e não ia tirar aquela bola dali. Me incomoda, o Nino estava vindo muito bem, ter pego o Covid, saiu do time, ficou um jogo fora e quando voltou, não voltou mais ao time titular. Mesma coisa vale pela lateral esquerda. Por que o Egídio? Se o Danilo Barcelos estava vindo tão bem. É porque são os medalhões? Será que é isso? Eles têm que jogar? Eu prefiro não acreditar nisso. Volto a dizer, estou dando mais um voto de confiança ao Marcão até esse jogo de hoje. Se o Fluminense iniciar essa escalação e apresentar um péssimo futebol em campo, assim como apresentou no segundo tempo contra o Vasco, a cobrança vai começar. Porque depois a sequência é dura. A sequência vem com São Paulo, que é o líder, mulambada, Corinthians fora. Aí vai esperar o quê? Aquela sequência que nós tivemos em outubro, lá pro meado de janeiro. Curitiba, Botafogo, Bahia. É isso? Só que até lá a vaca já pode ter ido pro brejo. Não vale a pena. Tem que ser agora. A reação tem que ser no jogo de hoje. Mas cheio de veterano, do jeito que o time tá, vou continuar a escalação. Egídio na esquerda. Meio campo. Olha como é que esse meio campo tá leve. Hudson, Yuri e Nenê. Pois é. Bem leve, né? Para não dizer o contrário. No comando do ataque, Michel Araújo pela direita, Marcos Paulo provavelmente pela esquerda e Fred centralizado no meio, no ataque, enfiadão lá, ou Caio Paulista jogando pela esquerda e o Marcos Paulo centralizado no ataque. Ainda não tem uma definição do que vai ser feito. Como eu falei para vocês, o Fluminense praticamente não treinou, então essa é a provável escalação apenas com essa dúvida. Se o Marcos Paulo, se o Fred começar no comando do ataque,
Marcos Paulo pela esquerda e Michel Araújo pela direita. Se o Marcão optar pelo Caio Paulista no ataque, ele vai cair pela esquerda e o Marcos Paulo vai jogar centralizado. Esse é o time do Fluminense para amanhã. Nossos desfalques são Martinelli, que continua contundido, Iago, Felipe e o Wellington Silva suspensos, mais o Calegari e o Luiz Henrique na seleção. No meu time ideal do Fluminense, eu poderia falar que essa escalação para hoje, no jogo de logo mais, é praticamente um time misto. Porque no meu time, Martinelli é titular, Calegari é titular, Luiz Henrique é titular e Iago Felipe é titular. Então eu falei de 4 jogadores, é praticamente a metade. Então, para a minha escalação, se eu fosse o treinador do Fluminense, eu poderia dizer para você que esse time que vai entrar em campo logo mais é um time misto do Fluminense, não é o time ideal. Muitos desfalques, mas o Marcão também tem opções melhores, na minha opinião, para colocar de titular, mas ele deve ter os motivos dele. Espero que o Fluminense conquiste um bom resultado, estou torcendo muito por isso. Vocês sabem que eu sou muito otimista, mas nesse pré-jogo eu venho com muita preocupação para a partida de logo mais. Mas tenho fé que o Fluminense vai conseguir uma boa vitória e vai voltar ao caminho do G4 que nós poderíamos estar hoje, se não fosse aquele gol medonho que o Matheus Ferraz achou que estava filmando Matrix e saiu da frente da bola. Não foi só ele o culpado não, tá? Foi uma sequência de erros, mas um zagueiro ficar com medo de desviar da bola daquele jeito eu achei muito estranho, muito esquisito. Poucas vezes vi na minha vida. Vamos torcer para dar certo. A equipe de arbitragem será toda de Santa Catarina. Rodrigo D'Alonso Ferreira. Assistentes, Thiago Americano Labis e Éder Alexandre. Árbitro de vídeo, o famoso Éber Roberto Lopes. Vou falar a mesma coisa que eu falei no jogo contra o Vasco. Quero somente isenção. Nem que beneficie e nem que atrapalhe o time do Fluminense. Ok, galera? Espero vocês na live pré-jogo, às 19h30, às 7h30 da noite. Iniciaremos a nossa live pré-jogo para contar mais detalhes, falar de novidades do dia e esperar sair a escalação oficial para a gente poder analisar juntos se foi ou não foi a melhor escolha que o Marcão fez para a partida. E assim que terminar o jogo, com vitória, com derrota, não importa, estaremos na nossa famosa live pós-jogo. Lá para as 11h30, 11h40 da noite. Assim que a partida terminar, iniciaremos a nossa live pós-jogo. E eu espero vocês, hein? Tá legal? Um forte abraço, fiquem com Deus e saudações tricolores!